Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é como lidar com o desespero. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, pesquisas e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. Espero te ver em todas essas lives. Então quero desejar a todos boas-vindas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite a todos e boa noite a todos. Então hoje vamos falar sobre como lidar com o desespero. Mas o que vem a ser desespero? Eu procurei no dicionário, e no dicionário tem algumas definições. Por exemplo, o desespero acontece quando nós estamos em um estado profundo de desânimo e nós nos sentimos incapazes para tomar qualquer ação. Nós ficamos num estado de desalento. E também esse estado de desespero acontece quando o nosso estado de consciência acha que nós estamos em uma situação sem saída. É uma situação de desesperança. Mas o que pode causar o desespero? Ele geralmente é provocado por algum evento mais significativo na nossa vida. Pode ser um trauma, pode ser um divórcio, a morte de um ente querido ou de alguém próximo, ou termos vivenciado situações de extremo perigo, filhos indo embora, pode ser também perda de emprego, crises existenciais. Então existe uma série de causas que podem levar ao desespero. E hoje vamos refletir sobre o desespero. E qual é a causa mais profunda do desespero? Então esse é um ponto importante, que o desespero tem uma causa bem profunda. Qual é a causa mais profunda do desespero? Pois se em alguma fase educacional da nossa vida nós tivermos situações frustrantes ou situações inquietas, quando nós nos tornamos adultos, pode ocorrer de nós transferirmos para os outros a nossa carência. Olha só, já tem a carência envolvida aqui. E geralmente ela está associada a alguma forma doentia, a alguma forma insegura e também que nos aprisiona. E pode fazer com que nós não encontremos o caminho para ter relações interpessoais, onde haja um respeito e onde haja também a troca de afetividade. Porque nós estamos projetando o nosso conflito na outra pessoa, para que a outra pessoa solucione esse nosso conflito. E aí pode vir o desespero. Então a insegurança surge quando nós não tivemos a oportunidade de vivenciar o amor, nos levando a ter até comportamentos autossabotadores. E através desses comportamentos autossabotadores, nós buscamos fugir da realidade, através de angústias, fobias, instabilidade emocional, podendo até levar a nossa desestrutura ou a desestrutura da nossa identidade, a desestrutura da nossa personalidade, podendo chegar até a estados depressivos, ou mesmo de nós nos sentirmos sozinhos, sem apoio emocional nenhum. E daí podem surgir ressentimentos que aumentam ainda mais os nossos conflitos emocionais, os nossos conflitos interiores. E como nós não temos uma segurança interior, nós nos autoagredimos constantemente, sem nos preocuparmos com a vida, onde nós nos colocamos como vítimas da situação. Então, qual é o caminho para nós lidarmos com o desespero?
O caminho para nós lidarmos com o nosso desespero é fazer com que a nossa identidade comece a ficar mais alinhada com a nossa realidade. E nesse ponto, o desapego é importante. Mas desapego do quê, se nesses momentos de desespero não damos muito valor à vida? O desapego que nós devemos ter é o desapego à vitimização, naquele momento em que nós ficamos nos colocando na posição de vítima, para que possamos encontrar possibilidades de crescimento, de despertamento, descobrindo os nossos valores que estão ocultos em nós e nós estamos bloqueando de nós conhecermos esses valores dentro de nós. E assim, gradualmente, nós vamos saindo do estado de desespero, do sofrimento emocional e vamos caminhando na direção da própria felicidade. E somente depois de nós começarmos a dar valor a nós mesmos, nós conseguimos expandir mais as coisas, passando a considerar mais as pessoas, as outras coisas à nossa volta, a sociedade, transformando assim a vitimização, transformando aquela projeção da nossa carência que a gente colocava em outras pessoas. A gente transforma tudo isso em autorrealização. Tem uma antiga lenda hindu que narra um casal de deuses, chamado Shiva e Shakti, ou Shakti. Shiva é um dos deuses mais importantes e reverenciados no hinduísmo. E ele significa aquele que dá esperança. E Shiva está associado ao tempo, à fertilidade e também à criação. E a esposa, Shakti, é a esposa de Shiva, e o significado do nome dela vem a ser poder, energia. Então esse casal transcendente que ficava lá no panteão sagrado, lá no templo, estavam observando a terra, os homens e os seus comportamentos. Eles sentiam as dores humanas e procuravam fazer o que podiam para diminuir os sofrimentos das pessoas que estavam passando por esse momento de sofrimento, mas sem eliminar as causas dos sofrimentos, apenas ajudava a diminuir o sofrimento. Em um determinado momento, Shakti percebeu um andarilho bem pobre, com poucas roupas, ou roupas em trapos, e caminhava em uma estrada longa, cujo destino ainda parecia muito distante. E as sandálias desse andarilho também estavam bem gastas, que pareciam não ter mais utilidade nenhuma naquela caminhada. Então a deusa foi tomada de compaixão e pediu ao marido para que ele pudesse dar um pouco de ouro para aquele homem, para diminuir o sofrimento dele. E assim Shiva passou a observar o andarilho e respondeu: não posso ajudá-lo, porque ele não se encontra na condição de receber ajuda. Mas a esposa insistiu: você não pode ajudá-lo colocando um saco de ouro em seu caminho? Não, não é isso, respondeu Shiva. É que esse homem ainda não aprendeu a receber. Mas eu lhe suplico, disse a esposa. Então assim Shiva deixou cair um saco de ouro alguns passos à frente daquele andarilho. Quando o andarilho viu o saco, ele passou distante, pensando assim: hoje eu vou ter com o que me alimentar ou hoje eu vou passar fome? E percebendo o tamanho do volume, ele disse assim: que felicidade eu ter percebido esse impedimento no meu caminho. Se eu tivesse distraído, eu poderia ter tropeçado e caído no chão. E assim o homem prosseguiu a caminhada, triste. Então muitas vezes nós, no nosso desespero ou no nosso mundo, sem ampliarmos a nossa visão, ficamos focados apenas nos nossos problemas e não vemos as oportunidades que surgem para nós, os auxílios que nós temos do alto, e assim continuamos nesse sofrimento. Existe até uma frase de Leon Tolstói que ele dizia assim: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira.
Então muitas vezes nós passamos a vida e procuramos apenas as coisas que interessam para nós naquele momento, as coisas imediatistas. E assim os nossos sofrimentos vão aumentando, porque ficamos em busca de coisas exteriores. E quando temos algum problema interior, algum sofrimento emocional, nós não conseguimos resolver, porque passamos a vida toda buscando coisas fora de nós, buscando a parte material apenas, sem equilibrar a parte espiritual. Por isso a importância de nós equilibrarmos o material do espiritual na nossa vida. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas o meio do caminho, né? O caminho do meio. Então é importante nós equilibrarmos a parte da matéria e equilibrarmos também a parte espiritual. E levarmos a vida dessa forma, de forma a termos uma vida mais equilibrada. Então, devido à nossa imaturidade psíquica, frente aos nossos conflitos, vemos a vida da mesma forma, cheia de dificuldades, assim como esse andarilho, pois nós não adquirimos a bagagem suficiente ou as ferramentas suficientes para nós sobrepormos ao desespero. Só que essas ferramentas e bagagens podem ser adquiridas antes de acontecer o evento. Porque tem aquela frase que diz assim: se nós só temos um martelo, todos os problemas vão ser um prego. Essa frase é de Abraham Maslow. Então, quanto mais nós nos capacitarmos antecipadamente, mais ferramentas nós teremos no momento em que o problema aparecer. Mas o que costuma acontecer é que esperamos o problema aparecer para buscarmos a nossa capacitação, buscarmos a nossa solução. Então, se nós estamos acostumados a lidar com problemas, vamos nos apropriando de ferramentas, apropriando de bagagens, de experiências de vida que nos ajudam a resolver os nossos problemas. E não entramos em desespero quando um novo problema aparece. Agora, se nós não estamos acostumados a lidar com problemas, quando aparece um problema diferente, acabamos nos desesperando. E depois ficamos focados no problema e não ampliamos a nossa visão para buscarmos a solução. E assim sofremos. Eugênia Kulix escreveu: tenho depressão, faço tratamento há 2 anos com medicamentos, me sinto bem. Antes do tratamento vivia em desespero, nunca conseguia resolver meus problemas e isso contribuía mais para piorar minha condição depressiva. Hoje estou bem, muito bem, pois me libertei da causa que me levava ao desespero. Muito bacana o seu comentário, Eugênia. Muito obrigado por comentar. Bacana também essa questão que você vem fazendo acompanhamento, né? Faz tratamento para depressão há 2 anos. É importante continuar esse tratamento, sim. Muito bom. Então, esses momentos, aproveitar esse comentário aqui da Eugênia, né? Então, aproveitar esses momentos que os medicamentos nos ajudam a sair de uma determinada situação, nós adquirimos mais humor. E no momento em que nós adquirimos mais humor, é a oportunidade de nós utilizarmos essa melhora de humor para podermos realizar as nossas ações no bem. E quanto mais nós realizamos ações no bem, menos energia sobra para a doença, segundo disse um médico em uma aula que eu assisti. Então, eu achei bastante interessante. A energia que vai para a doença pode ser utilizada para focalizar nas ações do bem. Aí sobra menos energia para a doença. E realmente faz sentido, porque existe a lei de equilíbrio. Nós temos uma energia e essa energia, quando nós não concentramos em um lado, ele fica focado no outro lado. Então, se ficamos focados apenas na doença, a energia é direcionada apenas para a doença. Agora, se começamos a realizar ações do bem, nós direcionamos parte dessa energia para as ações do bem. E quanto mais energias nós focalizarmos nas ações do bem, menos energia sobra para a doença. E um ponto interessante, né, para que nós possamos refletir. Então, a nossa postura, quando nós assumimos uma postura vitimista, lhe impede que possamos compreender os desafios como oportunidades para nós conduzirmos
nós nos conduzirmos a níveis mais elevados de crescimento interior. E além disso, nos nossos relacionamentos sociais, normalmente são relações sem profundidade. Não é assim que acontece em geral? Onde cada um disfarça as suas dificuldades e mostra para nós as ilusões do palco, onde o conforto moral e um relacionamento legítimo de afetividade normalmente não acontece nessas situações. Ao invés disso, pode até aparecer disputas e invejas. Por exemplo, se nós procurarmos as postagens no Facebook, no Instagram ou nas várias mídias sociais, nós vamos ver postagens de pessoas que vão colocar fotos de momentos felizes da vida. E vendo essas postagens, o nosso sofrimento pode até aumentar mais, porque achamos que todas as outras pessoas são felizes e que a infelicidade somente bate à nossa porta. Então é importante nós entendermos que nós estamos vendo apenas o palco das outras pessoas e não os bastidores. Eu, por exemplo, eu nunca vi nenhuma pessoa postar uma foto assim que acaba de acordar, com a cara amassada, despenteado, com aquela cara de sono. Até agora eu não vi ninguém postar uma foto dessa nessas mídias sociais. Mas já vi várias fotos de pessoas em férias, em praias, piscinas, restaurantes, parques, com um sorriso no rosto. Então geralmente se posta os momentos alegres, os momentos felizes, mas os momentos tristes, eles normalmente não são postados nessas mídias sociais. Por isso que nós acabamos achando que todas as outras pessoas são felizes e nós não. Então é um cuidado que nós devemos tomar com isso. Então nesse processo todo existe a necessidade de nós adquirirmos coragem para conhecer as nossas sombras e acolhê-las para conhecê-las melhor. E à medida em que nós vamos nos conhecendo, vamos entendendo o sentido da vida e transformando aquele desespero em propósito de vida, em autorrealização. Muitos de nós nos desesperamos em algum momento da nossa vida, pelos mais variados motivos. E o problema é quando nós nos apegamos ao desespero e ficamos presos a ele. E quando nós ficamos presos, não conseguimos ver as possibilidades de saída daquela situação. E como nós podemos sair dessa situação de aprisionamento do desapego? Então é imprescindível que nós trabalhemos com um esforço da nossa parte com o nosso mundo interior. Nós temos que trabalhar com o nosso mundo interior e colocar um esforço também para conhecer o nosso mundo interior. E não ficar esperando que a solução venha apenas de fora. A ajuda vem, porém é necessário nós fazermos a nossa parte. E também não adianta ficar esperando que a situação anterior ao desespero retorne quando nós sabemos lá no nosso íntimo que ela não vai retornar. E muitas vezes ficamos pensando, como era bom aquele tempo, eu era feliz e não sabia. Então existem frases desse tipo, né? E como dizem, a fila anda e a nossa vida também tem que andar. Então assim, nesses momentos de desespero é importante nós iluminarmos o nosso raciocínio e assim evitar aquelas situações que nós sabemos que irão fortalecer o nosso desespero. Então buscarmos ambientes diferentes, buscarmos ambientes ou situações que estejam em outra sintonia, com outras energias. Porque se nós sabemos que determinadas situações vão fazer com que nós entremos em desespero, procuremos evitar essas situações, procuremos outros ambientes diferentes, outros pensamentos, outras formas de ver a situação. E a partir daí, quando nós buscamos outras sintonias, outras energias, nós podemos procurar pensar em coisas boas, em momentos felizes. E quando nós
temos esse momento de reflexão, aí está uma oportunidade para aproveitar esse momento e nós nos perguntarmos: por que eu estou desesperado? Será que é por vaidade? Será que é por orgulho? Será que é por egoísmo? Será que é por crueldade? Por ódio? Por inconformação? Ou por indisciplina? Ou seja, qual for o motivo, é importante nós pararmos para refletir. E assim, quando nós descobrimos a resposta, nós vamos desvendando as nossas sombras gradualmente. E a pergunta que podemos fazer também é: por que eu estou com esse apego ao desespero? Então aqui cabe a mudança de padrão mental ou mudança de mindset. E aqui também tem a resposta que acho que vai te ajudar aqui na sua dúvida que você perguntou aqui, né, Sandra, né? O que fazer para curar do apego emocional? É nós buscarmos a mudança de padrão mental, mudança de mindset, para nós nos desprendermos dos nossos velhos hábitos que nos paralisam, nós nos desprendermos das nossas crenças paralisantes. Então comentei sobre mindset. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, tem esse livro bastante interessante, Mindset, da Carol Dweck. Ok? E para mudar esse nosso padrão mental, é importante nós sabermos como nós pensamos, porque o nosso cérebro vai obedecer aos nossos pensamentos. Se nós achamos que o nosso cérebro só vai fazer o que nós julgamos o que ele é capaz de fazer, então nós estamos treinando o nosso cérebro para satisfazer as expectativas pequenas. Então, dependendo do tamanho desse potencial que nós achamos que o nosso cérebro tem, é dessa forma que o nosso cérebro vai atuar. Então, se nós achamos que o nosso cérebro é capaz apenas de ter ou satisfazer expectativas pequenas, essas baixas expectativas vão representar também baixos resultados. Então, quando nós temos poucas expectativas do nosso cérebro, nós vamos ter poucos resultados. E esta frase não é minha, esta frase é do Deepak Chopra, que está escrito nesse livro, Super Cérebro. Deepak Chopra e Rudolf Tanzi. Então, o nosso cérebro está sempre aguardando ordens do nosso pensamento. O nosso cérebro ouve e ele aprende. Então, tudo o que ele ouve, ele aprende. Se nós ensinamos para o nosso cérebro que ele será limitado, ele será limitado. Mas se nós ensinarmos o nosso cérebro que ele é ilimitado, ele vai obedecer também. Então a ciência já demonstrou que o nosso cérebro ele é maleável. Ele é chamado de neuroplasticidade. Que palavra difícil, né? Neuroplasticidade também é conhecido como plasticidade neuronal ou plasticidade cerebral. Continua complicado ainda, vou explicar melhor. Então, o nosso sistema nervoso, ele tem a capacidade de mudar, de se adaptar e de se moldar de acordo com o nosso desenvolvimento dos neurônios e também de acordo com as nossas novas experiências. O que significa isso? Significa que se uma parte do nosso cérebro for afetada, novos circuitos neurais vão ser conectados para compensar essa região afetada. E com isso nós podemos desenvolver novas habilidades também. Um outro exemplo é, nesse exato momento em que você está me ouvindo, o seu cérebro também está se modelando, porque está adquirindo novas informações. Então não é necessário que ocorra nenhum dano para ele se remodelar. Basta nós nos expormos a uma nova experiência para que possamos
estimular essa remodelagem dos neurônios. Melhor ainda se nós tivermos a predisposição de aprendermos intencionalmente novas capacidades. Então a neuroplasticidade é a nossa mente se tornando matéria à medida em que os nossos pensamentos geram um novo crescimento neuronal. Então, essa frase também é uma frase que consta aqui nesse livro, Super Cérebro. Então, se nós quisermos saber como eram os nossos pensamentos no passado, basta ver como nós somos hoje. E se nós quisermos saber como nós seremos no futuro, basta ver como nós pensamos hoje. Tem alguns comentários aqui. Elenir Solange Santinon dos Santos escreveu: muito importante esse tema, parabéns. Muito obrigado, Elenir. E a minha mãe escreveu: estejamos atentos e não permitamos que o ambiente à nossa volta deforme a nossa personalidade. Então é importante nós sempre buscarmos a nossa identidade, né, mãe? Buscarmos a nossa personalidade, a nossa identidade, para que nós não assumamos uma personalidade diferente da nossa. Porque aí, quando nós perdemos a nossa identidade, nós não vamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. Vamos estar imitando outras pessoas. Muito obrigado pelo comentário, mãe. E obrigado pelo seu comentário também, Elenir. Marli dos Santos, boa noite, gratidão por tudo. E Delis Costa escreveu: muito boa essa explicação sobre o nosso cérebro, e bateu palmas. Muito obrigado a vocês, boa noite a vocês. Obrigado pelo comentário também, Delis Costa. Muito obrigado. Então, cada vez que nós repetimos um pensamento, os nossos neurônios criam circuitos para fortalecer a nossa rede neuronal, ou a nossa rede neural, a rede de neurônios. E os nossos hábitos, os nossos reflexos condicionados, os gatilhos mentais ocorrem devido à repetição de pensamentos e ações, até que eles se tornam automáticos, e quando eles se tornam automáticos, nós nem percebemos mais que nós passamos a tomar algumas ações de forma automática, e aí eles passam a caminhar, a conduzir a nossa vida no piloto automático. E tudo isso acontece a partir de um determinado sinal. Sempre tem um sinal que dispara um gatilho mental, um reflexo do nosso automatismo, e agimos de forma automática. E muitas vezes que fazemos de forma automática no nosso dia a dia, ou seja, a maioria das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia acontecem de forma automática e que nós não prestamos atenção. E tudo isso reflete os nossos hábitos. E os nossos padrões mentais, as nossas crenças estão ligados a esses hábitos também. Quanto mais repetimos os mesmos pensamentos, vamos fixando os nossos padrões mentais e vamos fixando também as nossas crenças. Então, para mudarmos os nossos padrões mentais ou as nossas crenças, que nos levam, por exemplo, ao desespero, ou qualquer outra situação que nós queremos mudar, nós precisamos mudar hábitos. Então, quando nós começamos a mudar hábitos, começamos também a tomar ações diferentes. São pequenas mudanças de hábitos que vão provocar grandes mudanças. Então, para os que quiserem se aprofundar com relação ao hábito, tem um livro, O Poder do Hábito. Tem um estudo bastante interessante sobre o nosso hábito. E que também esses pequenos hábitos... E que também esses pequenos hábitos que provocam grandes mudanças na nossa vida é apresentado nesse livro, Hábitos Atômicos. James Clear. Então são livros interessantes para um estudo mais aprofundado também, caso vocês queiram se aprofundar mais nesse assunto. Ou de qualquer forma, eu procuro captar as informações desses livros, costumo resumir, fazer um compêndio disso e transformar em conteúdo de lives também, somando com as minhas experiências, né? E vamos agregando valor, vamos trocando essas experiências com vocês, ok? Então nós precisamos, para mudar os nossos padrões mentais, nós precisamos mudar os hábitos.
pequenas mudanças de hábitos. E para realizar essas mudanças de hábitos, nós podemos usar a nossa consciência. Na realidade, nós devemos usar a nossa consciência, que pode realizar processos de feedback, simulando situações, e podemos antever os benefícios disso. E como uma mudança de hábito não é confortável, precisamos de alguma motivação para mudar um novo hábito. E a maioria das vezes, a nossa mudança de hábito ocorre a partir de alguma dor que faz com que nós mudemos. Porém, existem algumas situações, alguns casos, que através de um nível de consciência mais elevado, conseguimos ver os benefícios a longo prazo e mudamos os hábitos de forma consciente. Então, para ver os benefícios mais a longo prazo, existe o mecanismo de feedback, como eu comentei, o mecanismo de retorno, utilizado pela nossa consciência. Esse mecanismo de feedback é comentado tanto no livro Supercérebro quanto no livro O Futuro da Mente, do Michio Kaku, onde a nossa consciência, os nossos pensamentos fazem esses ciclos de feedback, de colocar uma pergunta e ter uma resposta, faz uma outra pergunta e ter uma outra resposta, e assim por diante, vai obtendo vários mecanismos de feedback, e assim vai desenvolvendo cada vez mais a consciência. Ou seja, quanto mais elevada a consciência, mais longe nós conseguimos enxergar. Bom, como funciona isso? Como funciona esse mecanismo de feedback? Funciona assim: se eu tomar uma ação agora, qual vai ser o efeito? E a partir daquele efeito, se eu tomar uma outra ação, qual vai ser o novo efeito? E assim por diante. Então, no nível de consciência mais baixo, nós funcionamos como um interruptor. Só vemos a curto prazo. Por exemplo, se nós pressionarmos o interruptor, nós ligamos a luz. Se pressionarmos de novo o interruptor, nós desligamos a luz. Então, esse é uma visão mais a curto prazo. Nós não vamos além de certas situações, né? Então, quando nós nos elevamos mais em consciência, podemos nos comparar, por exemplo, com um jogo de xadrez, onde tem grandes mestres, pessoas experientes jogando esse xadrez. Então, esses jogadores mais experientes conseguem ver muitas jogadas à frente, e ele consegue simular tudo isso em sua mente. Ele começa a imaginar: se eu mudar a peça, tal peça do xadrez, para tal posição, o meu oponente pode fazer tal jogada, ou pode fazer a outra jogada, ou pode fazer a outra jogada. E aí, qual a jogada que eu devo fazer a partir da movimentação de cada uma dessas peças? E assim ele vai fazendo vários ciclos de perguntas e respostas, onde ele vai aumentando esses ciclos de feedback. Então, o mecanismo de feedback, ele está presente em cada um de nós. Quanto mais a nossa consciência estiver elevada, mais longe nós conseguimos enxergar. Mais conseguimos enxergar até o futuro, né? Deixa eu ver aqui, temos uma pergunta do Ademir da Silva. Hugo, como não deixar os pensamentos negativos do passado não tomar posse da mente? E isso venha prejudicar a vida. Como colocar um freio nesses pensamentos que são do passado, mas de vez em quando eles existiram? Então, são alguns pensamentos do nosso passado. Normalmente, quando vêm esses pensamentos negativos do passado, eles continuam insistindo, né? Então, um ponto importante que você comentou aqui: quando vêm os pensamentos negativos do passado, muitas vezes eles estão associados também a crenças, né? Então é importante, nesses momentos de pensamentos negativos, procurar entender o que aquele pensamento negativo representa na nossa vida. Porque o pensamento negativo deve estar associado a alguma ação que foi realizada. Em função daquela ação, levou a um determinado pensamento negativo. E aquele pensamento negativo, como nós não lidamos com ele, ele foi guardado no nosso inconsciente. E de tempos em tempos, o nosso inconsciente traz à tona esses pensamentos negativos. Então, no momento em que nós acolhemos, ao invés de nós tentarmos afastar o pensamento negativo, se nós tentarmos afastar o pensamento negativo, nós não vamos conseguir, porque ele continua presente no nosso inconsciente.
Então, para que nós possamos entender ou fazer com que resolva esses pensamentos negativos, é nós acolhermos o pensamento negativo e procurarmos entender o porquê ele está acontecendo, qual o motivo dele estar acontecendo e o que ele tem para ensinar para cada um de nós. Então procure fazer esse exercício para ver qual é o ensinamento embutido que está naquele pensamento negativo, qual é a sombra que está dentro de nós que nós precisamos desenvolver e transformar essa sombra no oposto dele. Então, nós não devemos matar a nossa sombra, nós devemos transformar a nossa sombra. Então, a partir do entendimento de qual é a nossa sombra, procurar o oposto dessa sombra e praticar cada vez mais o oposto da nossa sombra. Assim, aos poucos, nós vamos transformando a sombra em uma virtude na nossa vida. E assim os pensamentos negativos vão deixando de existir. Então é importante nós acolhermos a sombra, acolhermos os pensamentos negativos, ao invés de evitar, ao invés de tentar afastar. Porque quanto mais nós tentamos afastar, mais nós alimentamos a nossa sombra, mais poder ela tem sobre nós e mais ela vai nos perturbar. Por isso que quanto antes nós assumirmos esses pensamentos negativos, procurarmos entender as nossas sombras, mais rápido elas vão se transformar em virtudes em nós. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para você aqui, Ademir. Caso eu não tenha conseguido esclarecer, vamos continuar conversando aqui no chat. Bom? Eugênia Cury escreveu: hábito muito importante a ser mudado, parar de reclamar. Quem reclama, clama. Eugênia Cury colocou um ponto bastante interessante. Hábito muito importante a ser mudado, parar de reclamar. E às vezes quando nós reclamamos muito, quando reclamamos demais, nós estamos chamando aquilo para nós, porque estamos repetindo aquela situação. Então, quanto mais nós repetimos a mesma coisa, mais nós atraímos essas coisas para nós. E o interessante é que quanto mais nós reclamamos, mais nós afastamos as pessoas de nós, porque as pessoas não querem ficar ouvindo reclamações o tempo todo, né? Elas preferem ouvir coisas boas. E aí, quanto mais nós reclamamos, mais potencializamos esta energia negativa em nós. É o que você comentou. Quem reclama, clama. Então, quanto mais nós reclamamos, mais nós atraímos essas coisas ruins para nós. E continuamos reclamando cada vez mais, e o ciclo vai aumentando, né? E vamos aumentando as nossas sombras também, porque reclamar não vai resolver a situação. Obrigado pelo seu comentário também, Eugênia. E obrigado pela sua pergunta, Ademir. Sueli Hipólito escreveu: é uma prospecção equilibrada entre ação e reação. Sim. Então, essa questão aí do mecanismo de feedback é uma prospecção equilibrada entre ação e reação. Então, quanto mais nós entendemos a lei de ação e reação, mais nós vamos entendendo esse processo do mecanismo de feedback. Porque fazendo uma determinada coisa, nós sabemos o que ele vai causar lá na frente, né? É isso mesmo. Obrigado pelo comentário, Sueli. Então, para nós lidarmos com o desespero, nós precisamos envolver a nossa consciência. Da mesma forma, o apego emocional que você comentou aqui, Sandra. Nós precisamos envolver a nossa consciência, porque o apego emocional, ele está em um nível do nosso cérebro, está atuando em um nível do nosso cérebro. Eu até comentei em outros vídeos, né, que nós temos o sistema emocional, o sistema reptiliano, né, que é o instintivo. Então, o instintivo primeiro, depois temos o emocional, e acima do emocional temos o nosso raciocínio intelectual, que é o neocórtex. Então, quando precisamos lidar com esses apegos emocionais, nós precisamos envolver a consciência, envolver o nosso raciocínio, pararmos para refletir sobre aquela situação. Por isso que nesse caso do desespero também, que ele envolve o sistema emocional, nós precisamos envolver a nossa consciência. Sempre que precisamos trabalhar o nosso emocional, é importante envolver a nossa consciência, porque a consciência é que vai poder controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E assim, quando nós pararmos para refletir, nós precisamos parar para refletir quais são os reais motivos que estão nos levando ao desespero.
E por que tanto apego ao desespero? Por que nós temos tanto apego? É importante nós fazermos essas perguntas. E quando nós tivermos a resposta ou as respostas para essas perguntas, as soluções vão começar a aparecer. Porque nós estamos buscando a solução. Quando começamos a perguntar, quer dizer que estamos abrindo oportunidades para encontrarmos a solução. Diferente de quando ficamos focados no desespero. Porque quando estamos focados no desespero, estamos focados apenas no problema. Quando começamos a fazer algumas perguntas certas, as soluções começam a aparecer. As respostas começam a aparecer. Seja através de uma pessoa, um amigo, uma frase, um vídeo, uma live. Espero que a minha live também ajude, né? A minha ideia é essa, poder contribuir para que você possa superar o seu sofrimento emocional. E assim, quando nós temos as respostas, as soluções começam a aparecer e os sofrimentos vão deixando de existir. E na grande maioria das vezes nós já sabemos as soluções, mas nós precisamos nos desapegar daquele ciclo para começarmos um ciclo novo. E esse desapego ao ciclo é um exercício individual, que ninguém vai poder fazer esse desapego no nosso lugar. Então nós precisamos assumir o controle do desapego desse ciclo, para nós entrarmos em um novo ciclo. Mas também nós vamos ter auxílio de pessoas que vão dar até dicas que vão nos ajudar a sair desse ciclo. E também as dicas, as pesquisas e as experiências desse vídeo também podem te ajudar a sair desse ciclo de desespero também. Eu espero que estejam te ajudando a sair ou do ciclo de desespero ou de algum outro ciclo ou algum outro tipo de sofrimento emocional. São Fabrício Luvisotto escreveu: boa noite, precisamos focar em soluções e não nos problemas. Para isso é necessário muita reflexão. Exatamente, Edson. Precisamos focar em soluções. Porque se nós vemos o problema e ficamos focados apenas no problema, não vamos conseguir ver as soluções que às vezes está ali na nossa frente, está muito próximo de nós. Basta às vezes nós levantarmos um pouquinho mais a cabeça, né? Nós confiarmos um pouquinho mais no alto, confiarmos em Deus, confiarmos no universo, e assim nós vamos ampliando a nossa visão e vamos encontrando as soluções. É isso mesmo, Edson. Nós precisamos focar nas soluções e não nos problemas. Então, obrigado pelo seu comentário. Bom, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já na prática do seu dia a dia. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou. E também se teve algo que te chamou a atenção no conteúdo de hoje, e para eu saber também se eu estou no caminho certo. E se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos vocês que me acompanharam até aqui no finalzinho da live, e vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo. Espero te ver em todas essas lives. Ademir da Silva escreveu: gratidão, Hugo, que bom que você tem essa ótima atenção por nós. Opa, gratidão a você, Ademir. A Sueli Hipólito escreveu: gratidão e boa noite. Eugênia Kulix escreveu: gratidão, paz e luz. A Sueli Amoroso escreveu: está no caminho certo, sim. Opa, obrigado por esse comentário, Sueli. Então vamos seguindo nesse caminho. Ana Maria Kolernik escreveu: gratidão. Gratidão a você também, Ana Maria. Cida Ferreira escreveu: boa noite. Boa noite também para você, Cida. E a Ângela Souza
dando coraçãozinho aqui. Então, gratidão a todos vocês e desejo a todos uma excelente noite. Que possam ter uma noite serena, tranquila, que possa ter um sono reparador e despertar amanhã para um novo dia. Agradecendo também por ter me acompanhado até o finalzinho aqui da live, né? É isso aí. Boa noite a todos vocês.